Roberto Botrel, esse nobre servo de Deus, esse brasileiro que Jesus tirou lá de Belo Horizonte para vir para a Europa, servir as igrejas aqui na Europa, e nosso ministério, eu falo também em nome do ministério, pastor Hudson, estamos muito satisfeitos, muito gratos a Deus pela sua vida, porque o pastor Roberto, gente, ele é de uma igreja, do ministério muito frutífero, muito próspero, de Belo Horizonte, a Igreja Batista Central, e eles com esse projeto de socorrer, ajudar as igrejas aqui na Europa. Ele está com a sua família, instalado ali em Málaga, na Espanha, e veio esse fim de semana, feriado, em que tantas pessoas viajaram para aproveitar o feriado, e ele veio, viajou também, mas não é para passear, ele veio para servir a igreja aqui de Monte Estoril. Faltam palavras para te agradecer, Roberto, por tudo que você está fazendo. Deus continua te abençoando. Fala mais com esse povo e nos ensina. Amém? Amém. Deus abençoe. Aplaude o Senhor pela vida dele. Amém. Glória a Deus. Tem sido dias muito especiais, inesquecíveis, o que Deus está fazendo aqui. Sei que Ele tem marcado o meu coração, espero que o seu também. Quem esteve aqui hoje de manhã? Praticamente todo mundo, né? Só apresentar a minha família rapidinho aí. Essa família bonita aí. O mais velho, o mais alto ali já é casado há 2 anos e meio, o Lucas. E o Felipe, na outra ponta, vai casar com a Letícia em junho. Então, nós estamos indo para o Brasil para o casamento dele. E a Raquelzinha está conosco lá em Málaga. Nós 3 temos essa convicção, eu, minha esposa e a Raquel, de que Deus nos trouxe aqui para a Europa com uma missão muito clara: apoiar as igrejas que querem crescer. Deus tem nos dado histórias incríveis, experiências emocionantes no Brasil, como eu já falei em algumas reuniões aqui sobre a história da nossa igreja. A gente começou com as células em 2001, com 16 células. Éramos uma igreja batista durante 40 anos, mesmo tamanho, mesma coisa. Mas em 2001, uma revolução começou. Começou uma grande revolução. Eu liderava aproximadamente 80, 90 adolescentes, mas com as nossas células, cheias da graça, cheias da presença do Senhor, milagres aconteceram. Gente se convertia, e a gente batizava, e as células se multiplicavam. Então agora, 16 anos depois, a igreja tem mais de 11 mil e tantas pessoas participando. 2.000 células. Já imaginou? De 16 células virar 2.000 células. Quantas células vocês têm aqui? 18? Aí, ó. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Se Deus fez isso lá com a gente, não faria aqui com vocês? Vocês creem nisso? É meio doideira, né? Para ser bem sincero, a gente também não acreditava, né? A gente acreditava que a gente ia crescer de 400 membros, quem sabe virar 800, já seria um milagre. Mas Deus fez muito mais. E o mais legal é que nós não chegamos lá ainda. Estamos multiplicando as nossas células hoje, estamos alcançando vidas. Ano passado, batizamos 1.017 pessoas. Olha que maravilha! E antes, passava ano, entrava ano, batizava meia dúzia. E eram crianças que tinham virado adolescentes, e aí você batiza, né? Mas ganhar vidas não era muito a nossa praia, não. Mas Deus mudou o nosso coração. Deus nos deu compaixão pelo perdido. E nós fomos atrás do perdido. E o que nós temos descoberto é que pouca gente se converte, não é porque tem coração duro, não, gente. Poucas pessoas têm se convertido, é porque a igreja não tem feito a diferença. A gente estava em Belo Horizonte, ninguém se convertia. A gente continua em Belo Horizonte, milhares se convertem. O que mudou? Mudou a igreja. Mudou a igreja. E eu quero falar um pouquinho sobre esse chamado que nós temos.
Vamos ver alguns exemplos na palavra de Deus para ficar mais claro. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, no Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ver uma história muito bonita. Capítulo 1, a partir do verso 32. Então, o que está acontecendo aqui? João Batista, não o João Evangelista, mas o João Batista, está dando seu testemunho a respeito de Jesus. Jesus tinha acabado de se encontrar com João Batista, tinha sido batizado e estava começando o seu ministério. Então, no verso 32 diz assim: então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre Jesus. Pulando para o 34, eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Então, João Batista teve um encontro pessoal com Jesus. Aquela famosa passagem que ele diz: eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés, como é que eu vou te batizar? E Jesus fala: faça, cumpra. Então, João Batista tem um encontro com Jesus. O que acontece logo em seguida? Verso 35. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? E eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde está hospedado? Respondeu ele: venham e verão. Então foram por volta das 4 da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram aquele dia com ele. Olha que coisa mais linda. João Batista tem um encontro com Jesus e em seguida ele passa a bola para frente. Ele tem um encontro com Jesus e a próxima coisa que ele faz é apresentar Jesus aos seus amigos. E se a gente continuar um pouquinho mais à frente aí, 40. André, irmão de Simão Pedro, era um dos que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. Olha o verso 41, coisa mais linda. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e ele disse: achamos o Messias. E o verso 42, o que diz? E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido quer dizer Pedro. Não é incrível? A pessoa tem um encontro com Jesus e o que acontece? Ela guarda isso para si? O que ela faz? Ela passa para frente. Vamos continuar aí no capítulo. No verso 43, no dia seguinte, Jesus partiu para Galiléia quando encontrou Filipe e disse a Filipe: siga-me. Filipe teve um encontro com Jesus. O que acontece em seguida? Você já adivinhou, né? Em seguida, Jesus, após ter encontrado com Filipe, Filipe sai e encontra com Natanael. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. E no verso 49, então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, és o Rei de Israel. Vocês estão vendo o padrão? A pessoa tem um encontro com Jesus e o que ela faz com isso? Ela anuncia para o próximo. Ela compartilha aquele encontro. Querem mais? Vamos lá, tem mais. Vamos para Lucas capítulo 5.
Lucas capítulo 5, a partir do verso 27. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e deixou tudo e o seguiu. Então Levi, também chamado de Mateus, o evangelista, teve um encontro com Jesus. E o que acontece em seguida? Olha aí, Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com ele, publicanos e outras pessoas. O que o encontro de Levi com Jesus gerou? Jesus fez uma festa, chamou a Jesus como homenageado da festa, mas convidou todos os seus amigos para conhecerem a Jesus. Vocês entendem que o encontro com Jesus não pode ficar para a gente mesmo? Nesse mesmo capítulo, uma outra história, a gente vê em Lucas 5:17, no mesmo capítulo. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder estava com ele para curar, e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram no terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Homens que conheciam a Jesus e falaram: o nosso amigo paralítico precisa conhecer a Jesus. E eles fizeram tudo o que podia fazer para que conhecesse a Jesus. Muitas vezes nós dizemos: mas aqui é difícil. Você já falou isso? Aqui em Portugal é difícil. O povo é duro. Como se no Brasil fosse a maior facilidade do mundo, né? Outro dia fui convidar a minha vizinha lá no Brasil para a nossa célula. A gente estava começando uma célula lá em casa e eu convidei: olha, gostaria muito que você fosse. E ela falou: olha, Roberto, você me faz convite para a sua igreja, e eu sempre dou uma desculpa, mas eu quero ser bem direto. Não quero ficar dando desculpa, não. É o seguinte: eu sou católica, nasci católica, os meus pais eram católicos, vou morrer católica, e eu não vou na sua igreja por coisa nenhuma. Pode ser um musical de Natal, pode ser uma festa, pode ser qualquer coisa. Eu não vou pôr o pé na sua igreja, nem hoje, nem amanhã, nem nunca. E a sua célula aqui na sua casa, eu não vou jamais. Então eu vou te pedir uma coisa: não me convida mais, não. O Brasil é fácil, meu irmão? O Brasil é fácil? Quantas vezes você já convidou gente, quando você morava lá no Brasil, a pessoa ia correndo: nossa, que legal, uma igreja, deixa eu ir. Era assim? Quando a gente fica longe, fica tudo mais fácil, né? Às vezes você está ralando aqui e fala: no Brasil era uma delícia. Quando você estava lá no Brasil era uma delícia, né? É igual o povo quando sai do Egito, né? E quando a gente estava no Egito, a gente sentava em volta das fogueiras. Vocês eram escravos, chicote nas costas. Mas agora ficou longe. Então, quando você está aqui diante de uma realidade, seja ela qual for, e fica se desculpando, dizendo que no Brasil era fácil. Quantas vidas você alcançou lá no Brasil? Quanta gente você levou para o batismo no Brasil? Era fácil para os outros, né? Para mim, é extremamente difícil no Brasil, extremamente difícil na Espanha. É difícil mesmo. As pessoas não querem, elas não sabem, e elas rejeitam. Mas quando nós temos um encontro com Jesus, nós vamos até elas. Nós vamos até elas. E através da nossa vida, vamos apresentar a Jesus para as pessoas.
Quando a gente quer fazer algo, de verdade, quando a gente está decidido a fazer algo, a gente arruma um caminho. Quando eu me mudei para a Espanha, eu trouxe muito dinheiro em efetivo, porque eu sabia que abrir uma conta, que mandar o dinheiro do Brasil, receber o meu salário pelo banco ia ser complicado, então eu trouxe dinheiro. Mas ao final de um mês, já estava acabando e eu ainda não tinha conseguido resolver minha questão de banco. Complicado, como pode ser complicado? A gente reclama que no Brasil é burocrático. Aqui dizem que Portugal também é terrível, mas eu acho que Espanha quem inventou a burocracia. Eu nunca vi. O gerente gastou 3 horas para abrir minha conta, sentado na minha frente, trabalhando, assina aqui, 3 horas. Mas finalmente abriu a conta, e aí vem feriado em cima de feriado. Não é? Os espanhóis não chegaram na Bahia, mas o povo que gosta de feriado, viu? Gosta mesmo. O baiano gosta, a gente também, né? Mas a Espanha é impressionante. E foi naquela época de Natal e Ano Novo, todo dia era feriado. Na Espanha, quando o feriado cai no domingo, eles adiam para segunda. Por exemplo, amanhã, hoje é dia de Páscoa, né? Domingo de Páscoa, caiu no domingo. Domingo de Páscoa sempre cai no domingo, né, gente? Mas caiu no domingo, amanhã é feriado. Legal, né? Pois então, numas crises dessa de feriado em feriado, meu dinheiro estava acabando. E finalmente conseguiu chegar o dinheiro do Brasil. Agora eu fui ao banco para tirar o dinheiro. Eu preciso tirar o dinheiro hoje de qualquer jeito. E quando eu entro na agência, uma agência pequena, mas tinha umas 30, 40 pessoas dentro da agência. E eu chego ali, aquela bagunça, todo mundo espalhado assim. Onde que é o papelzinho de senha? Não, não tem papel. Imagina eu com o meu espanhol, né? Papelito, não hay. Então, e a fila, como é que é? Não, não tem fila. Então é o quê? Você avança, né? O que você faz? Descobre quem que é o último que chegou. Que povo doido, né? E aí, você é o último? Não. Você é o último? Não sei. Você é o último? E eu fui perguntando assim. E aí descobri, era uma menina, uma jovenzinha. A última. Você é a última? Acho que sim. Ok. Então eu fiquei perto dela, né? Aí ela olhou para mim e foi chegando de lado. Ok, então eu tenho que só ficar de olho nela. Por quê? Porque eu queria meu dinheiro, gente. Eu precisava sacar o meu dinheiro, não tinha cartão ainda. E aí uma senhorinha começa a falar em espanhol comigo, e eu tentando entender o que ela estava falando, e ela só estava reclamando da vida. Quando eu olho para o lado, cadê a menina? Aonde está a chica? Você foi. A menina foi embora. E agora, quem é o último da fila? E nisso já tinha entrado um monte de gente. E eu perguntando, o que eu faço agora? E aí abriu a roda, e eu fiquei no meio, assim, e girava assim. O que eu faço agora? Aí, uns rindo dali. Você não é daqui não, né? Não. Espanhol, né? Com cara de espanhol. Não sou, seguro que não. Quer água agora? E aí eu comecei a perguntar, você chegou depois de mim? Não. Você chegou depois de mim, né? Não. Ninguém tinha chegado depois de mim. E o povo ria. Eu falei, gente, não tem graça. Eu preciso pegar meu dinheiro, o que eu faço? E aí o engraçadinho falou, volta amanhã às 6h, e aí você é o primeiro da fila. Não é que você me deu uma boa ideia? Buena ideia, muchas gracias, hasta luego. E saí da agência. E o povo ria da minha cara. E eu fui para casa e a Simone, e aí, pegou o dinheiro? Não. Como que não? Olha que história. Mas no dia seguinte, não às 6, mas às 8h, eu estava lá. O banco abria às 8h30. E eu chego lá, já tinha umas 9 pessoas. Eu encarei cada uma delas, ok. Ok. Aí veio chegando um senhor.
estou aqui. Cheguei antes de você. E aí, cada um que ia chegando, eu ia encarando. Por quê, gente? Precisava tirar o meu dinheiro. E aí, quando entrou o banco, entramos lá no banco, fui acompanhando cada um dos que estava à minha frente, chegou a minha vez. E adivinha o que aconteceu? Eu tirei o meu dinheiro. Tirei o meu dinheiro. E aí a história ficou famosa lá em casa, minha esposa vai no açougue, e quando chega lá, uma meia dúzia de pessoas ali no balcão, e ela olha para um lado, olha para o outro, vê uma senhora mais para trás e pergunta, você é a última da fila? Sim. Aprendemos. Aprendemos. Você chega no lugar e pergunta quem que é o último da fila, discretamente. Não é? Vai perguntando. Por quê? Porque a gente se vira para fazer o que a gente quer. Não vem com essa história que português é difícil, aqui em Portugal é difícil. Não vem com papo, não. Você arrumou um emprego, não arrumou? Não conseguiu arrumar emprego? Ou foi fácil? Você conseguiu juntar dinheiro para comprar sua passagem para vir, não conseguiu? Ou foi fácil? A gente consegue o que a gente quer. E quando nós temos um encontro com Jesus, a gente consegue levar pessoas para Jesus. Com o amor dele a gente consegue. Esse paralítico encontrou salvação. Por quê? Porque amigos o conduziram até Jesus. Ele tinha como chegar? Não, ele era paralítico. E muitos aqui à nossa volta, brasileiros, africanos, portugueses, não conseguem chegar até Jesus. E é difícil mesmo. Esses amigos aí do paralítico mostram como era difícil, né? Pensa, abriu o telhado, desceu o cara, que confusão. Mas por que eles fizeram isso? Porque eles amavam o amigo e sabiam que Jesus podia fazer algo. É tudo baseado no amor, gente. É o amor que faz toda a diferença. Qual que é o nosso chamado? Nesse capítulo ainda de Lucas 5, nós temos uma história linda, que é a da pesca milagrosa. E a pesca milagrosa, ela começa muito bobo, de uma forma muito boba. Jesus vira e fala assim, vamos pegar o barquinho e vamos um pouquinho mais para o fundo, vamos pescar? E aí Pedro fala, não está na hora de pescar. Nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada, não vai ser agora que a gente vai pescar. E Jesus fala, vamos lá. Jesus, você não entende nada de pescaria, hein? Mas Pedro obedece. Por quê? Ele diz, é porque você que está falando, Jesus. Eu vou te obedecer. E ele joga as redes. E o que acontece? O que acontece? Enche de peixe. Agora eu pergunto, Jesus precisava de Pedro para fazer o milagre? Não, ele podia dizer, e os peixes tudo pular da água para a praia, não podia? Olha que pesca milagrosa. Mas foi isso que Jesus fez? O que ele fez? Ele convidou Pedro para participar do milagre. E ele convida você para participar do milagre. Pedro já tinha tentado tudo. Às vezes você já tentou tudo e não conseguiu pescar nada. Mas abre os seus ouvidos. Escuta o que Deus está te falando. Aproveite as oportunidades dadas por Deus. Joga a sua rede. E quem vai botar o peixe dentro da rede? É a sua artimanha, a sua estratégia, a sua sabedoria, o seu jeito? É? Não. Quem trouxe o peixe para a rede? Jesus. E quando a rede estava cheia, o que eles fizeram? Multiplicaram. Chamaram outro barco, de tanta gente que tinha, né? A obediência de Pedro gerou a possibilidade de um milagre. Você está precisando de um milagre? Seja lá em qual área, ou até na sua célula, precisa de milagres, meu irmão? Precisa? Obedeça a Deus. Abre os seus ouvidos, escuta o que Ele está te dizendo. Às vezes é uma coisa muito simples, boba até. Cumprimenta
o seu vizinho no elevador. Ah, mas eles não gostam de cumprimento. Cumprimenta. Não é? Convida para jantar na sua casa. Ajuda para carregar as compras. Não sei, o Espírito Santo vai te dar o toque. Vai te dar a oportunidade. Outro dia minha esposa pegou um ônibus, sentou ao lado de uma pessoa, começou a conversar com ela. Muitas coisas em comum, foi super legal. E a Simone, como é que eu vou pedir o telefone? Era um senhor com um bebezinho. Falei, como é que eu vou? Você pode me dar o seu número de telefone? Pega mal, né? E ela falou assim, eu não quero perder essa oportunidade. E ela orou, Deus, o que eu faço? Ela acabou de orar, o Senhor virou para ela e falou assim, olha, toma o número do meu telefone e quem sabe a gente consegue juntar as duas famílias para fazer um programa legal. Sabe como é que chama isso? Milagre. Milagre. É Deus que faz o milagre a cada dia. E o milagre gerou o que, gente? Gerou adoração. Pedro se ajoelha diante do Senhor e diz, afasta de mim porque eu sou pecador. Você é extraordinário, eu não mereço estar aqui com você. E essa adoração, esse reconhecimento gerou um chamado. Gerou um chamado. Qual foi o chamado? Qual foi o chamado? Vamos deixar de pescar sardinha. Tem peixe grande. E esse chamado gerou uma consagração. Vem comigo. Eu vou fazer de vocês pescadores de gente. E a Bíblia diz que eles então deixaram tudo e o seguiram. O que eles deixaram? O barco, as redes e a pesca milagrosa. O sonho de todo pescador perdeu o valor, porque Deus tinha apresentado para eles um sonho maior. Às vezes você veio para Portugal atrás de fortuna, de uma oportunidade para se dar bem na vida. E Jesus está te chamando, vem pescar a gente comigo. Vem pescar a gente comigo. Vamos transformar o mundo. Vamos mudar a história. Se você ficar rico ou não ficar rico, é só mais um que ficou rico ou que não ficou. Não muda nada. Mas se você seguir Jesus, você vai mudar a história de pessoas eternamente. Já imaginou? Pescador de gente. Mas eu falo com você, não é uma brincadeirinha de criança. Não é uma curtição. Também não é algo que você faz ali sem se molhar, sem se envolver, de longe. Tem muita gente que quer fazer a obra de Deus sem sujar as mãos, sem se envolver, sem gastar o seu tempo. Também não é um concurso de originalidade. Olha como é que eu fiz, olha que doido. Ah, não, isso aí é sem graça, deixa eu tentar de outro jeito. Não, gente. Igual eu lá tentando tirar o dinheiro do banco. Não precisa ser criativo, não precisa ser bonito, não precisa ser original, não. Você só precisa do dinheiro no seu bolso, né? Ah, mas é humilhante, não tem problema. Pode rir da minha cara, mas eu vou sair com o meu dinheiro daqui. Não é um concurso de originalidade. E também não é algo que a gente faz no final de semana. Ah, eu gosto, sim. Eu gosto de pescar, gente, no final de semana. Ou uma vez eu separo um dia e vou fazer discípulos. Não é um hobby. Mas também não é alguma coisa que a gente faça sozinho. Deus nos chamou para fazermos como igreja. Você quer ver uma imagem do que é a igreja para Deus? É isso aqui, ó. É coisa séria. Olha isso. É isso que Deus quer. Ó, pesquei um peixinho, não é isso não. Deus quer barcos pesqueiros. Aquele de amarelo ali é o líder da célula. Não é? Organizando a pesca e pescando muita gente. É assim que a nossa igreja cresceu. É assim que essa igreja vai crescer. Pescadores de gente. Você acredita nisso?
Dá uma olhada nesse testemunho de um jovem que foi pescado. Aumenta o som aí para nós. Eu não tive essa felicidade de ser criado nos princípios e nos valores de Deus. Pelo contrário, a minha infância e a minha adolescência foi uma infância muito conturbada, ausência de paz, uma adolescência difícil demais, muitos problemas, aquela busca, né, por um preenchimento, uma direção, um vazio que a gente tem, a gente fica buscando um sentido de vida, e logo cedo, com 13 anos de idade, eu comecei a me envolver com droga. E logo a gente sabe que nada nesse mundo é capaz de preencher o nosso coração, que não Jesus. E não preenchido, não satisfeito, continuei nessa busca com 14 anos envolvido com crack. E logo novo também, 14, 15 anos, comecei a vender drogas para sustentar o meu vício, ganhar um dinheirinho, viver minha vida, e nisso a minha vida só afundando. A minha família desesperada, preocupada demais, não sabia o que fazer, e acredite ou não, ninguém, eu nunca ouvi dizer alguém apresentando o evangelho, falar de Jesus para minha família. Até os meus 18 anos de idade, eu nunca tinha ouvido falar de Jesus. De um Jesus vivo, ressurreto, que tem poder para transformar e que habitar na nossa vida. Não sabia desse. E por isso continuava naquela busca, querendo alguma coisa, e uma vida completamente destruída, porque fui cada vez me envolvendo mais com as drogas, a ponto de ser preso, algumas vezes, juizado de menor não sei quantas vezes, overdose, uma vida destruída, tanto na venda de drogas, quanto no uso mesmo. Eu não conseguia mesmo ficar sem usar, antes de qualquer coisa que eu fosse fazer, durante qualquer coisa e depois de qualquer coisa. Mas um dia, aleluia, um dia, numa casa, num lar, falaram de Jesus para mim. É por isso que eu amo uma igreja em célula. Eu sou apaixonado por uma igreja que abre as casas, por uma pessoa que recebe alguém na sua casa para falar de Jesus. E ali, os meus olhos foram abertos, Jesus passou a habitar no meu coração, a minha vida nunca mais foi a mesma. Passei a me envolver com uma célula, participar de uma célula, fui bem recebido demais, acolhido, recebido, um amor que eu nunca vi. E acho que aí de fora a gente nunca vai encontrar o que a gente vê no povo de Deus. Fui recebido, acolhido, passei a participar daquele pequeno grupo, daquela célula. Todos os meus valores, toda a minha vida foi completamente transformada. Transformada, mudou. Acabou, aquele velho homem já foi. Passei a me envolver nos cultos, na grande reunião, na grande celebração. Passei a me envolver também através do meu líder de célula, as pessoas que me desafiavam. Me envolvi no nosso CCM. Na época fiz um curso chamado Primeiros Passos, hoje nós temos o nome Vida Cristã. Aprendi os princípios da vida cristã. Crescendo ali na célula, de um lado sendo ajudado pelo líder, do outro lado o papel da igreja, trabalhando, a escola, o CCM, e comecei a crescer. Nesse processo, um chamado muito forte no meu coração, que eu não tenho dúvida que todo crente recebe. Aquele incômodo, eu preciso de fazer alguma coisa. Eu preciso de tirar do papel esse Mateus 28, esse Marcos 16, e levar para todas as pessoas o Evangelho de Jesus. Eu preciso de fazer isso, e comecei a buscar. E de uma forma muito simples, participando de uma reunião de célula, os meus olhos se abriram mais uma vez. E eu enxerguei ali a oportunidade de pregar o Evangelho, de fazer discípulos, de levar pessoas ao batismo e ensinar tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Logo eu falei, eu quero ser um líder em treinamento, eu quero me envolver mais. E comecei a formar mais, comecei a me desenvolver, e depois daquele curso, entrei no outro curso. Do outro lado, meu líder lá, almoçando comigo, fazendo aquele papel de um líder eficaz e treinando o seu líder em treinamento. E comecei a crescer. Eu lembro o dia que eu assumi minha célula, a minha alegria, a minha paixão de liderar um pequeno grupo, como eu estava feliz. Yes, glória a Deus, vou colocar em prática, eu vou viver, eu vou tirar do papel, vou parar de ser teoria, vai ser prática. E empreguei tudo que eu tinha, me entreguei minha vida, e comecei ali a liderar aquele pequeno grupo, chamando os meus amigos, convidando as pessoas. Não teve um
da minha época, de vida no tráfico, de vida nas drogas, que eu não convidei para ir na célula. Todos. Pregando o evangelho para as pessoas. Se ninguém tinha falado de Jesus para mim, agora eu vou falar. Eu vou convidar para ir na célula. E a célula começou a crescer. Começou a encher. E aquele pequeno grupo cresceu, multiplicou. E os grupos cresciam, multiplicavam. Cresciam, multiplicavam. E aquele líder de célula, com algumas células geradas, foi também como a Raquel, chamado para ser um discipulador, e fui chamado para ser um discipulador. E do outro lado, na minha vida, que não muda, é a mesma vida, mas no âmbito pessoal, o meu relacionamento com a minha família que estava destruído, restaurado. A minha família toda conhecendo a Jesus e se entregando para Ele. Os meus amigos conhecendo a Jesus. Tive o privilégio e a oportunidade de entrar numa faculdade. Comecei a estudar administração, formei em administração. Uma porta se abriu, um processo seletivo, passei para trabalhar numa multinacional. E Deus abençoando e honrando, e do outro lado, tudo que eu tinha, eu empregava no reino de Deus. Não tem nada mais importante para a gente fazer do que não semear a nossa vida. E comecei então a crescer nisso. E aí, como discipulador, as células frutificando, o reino expandindo, fui convidado então para ser um coordenador de células. O coordenador de célula, ele lidera discipuladores. Os discipuladores lideram líderes de célula. Então, comecei junto com a minha esposa nessa caminhada, trabalhava de manhã, de tarde, em determinados momentos estudava à noite. Quando comecei ainda a crescer profissionalmente, fazia viagens em várias épocas do mês, várias vezes por semana, mas jamais tirei a mão do arado. Deixei firme lá, gerando líderes, fazendo discípulos, levando para o batismo, e Deus honrando. Aquela área crescendo. No ano passado, para a glória de Deus, eu tive o privilégio de abrir mão de tudo. Abrir mão da carreira, abrir mão da remuneração, abrir mão do meu trabalho, para ficar de tempo integral na obra do Senhor. Deus tem feito grandes coisas. Hoje, com a minha esposa, eu tenho a grande alegria de liderar aproximadamente 500 pessoas, são 70 células, vários grupos de discipulado, e tem sido a maior alegria da minha vida. É um privilégio me desgastar, me dar, servir com alegria o Senhor Jesus, o seu reino, e ver a obra crescendo no nome de Jesus. Amém? É isso aí. Imaginem o que seria esse rapaz se não tivesse encontrado Jesus. Talvez nem estivesse aqui entre nós, né? O que fazer então, gente? Vocês estão no caminho certo. É abrir a sua casa, é liderar um povo, é se preparar, é treinar, é abrir-se para o outro. Nós temos um tesouro nas nossas mãos. Nós temos salvação nas mãos. Pensa nisso. Nós temos a cura de Deus nas nossas mãos. E as pessoas estão carentes, estão desesperadas, estão se matando, e nós não podemos ficar alheios a isso. Jovens de 12, 13, 14 anos, liderando as suas células. Nós vimos ontem à noite uma menina de 15 anos, multiplicando a sua célula. Em 3 anos viraram 16 células. É gente apaixonada com Deus. É gente cheia de gratidão pelo que Deus fez. Eu estava liderando no Brasil 500 células agora, antes de vir para cá. E aí eu multipliquei a minha rede. E eu precisava levantar pastores para ficar no meu lugar. Adivinha quem foi um deles? Esse rapaz aí. De um traficante de drogas. Primeira vez que eu vi esse garoto, olha, eu vou te contar, viu? Ele tinha aqueles cabelos dread, aquela barbichinha, cheio das gírias, não entendia metade do que ele falava, e ele todo empolgado. Eu falei, meu Deus, o que vai dar isso aqui? Um pastor. Um pastor. Deus quer transformar a vida das pessoas. Deus quer fazer uma pesca milagrosa. E Ele chama você.
um pescador frustrado. Pesquei a noite inteira e não peguei nada. Não, mas joga a rede aí para você ver. Eu vou fazer um milagre. Sabe a visão de igreja que eu tenho? O que é que nós somos? O que é uma igreja? Uma igreja, para mim, é uma marina. Aqui vocês estão na beira do mar e tem algumas marinas por aí, não é? E quando você chega lá, o que você vê na marina? Cheio de barquinhos, não é? Mas aqueles barquinhos ficam ali para sempre. O barquinho foi feito para ficar numa marina? Não. O barquinho vai para a marina e depois faz o quê? Sai para realizar o seu propósito. Então, se a igreja é uma marina, cada igreja uma marina, cada célula vai ser um barco, não é? E barco faz o quê? Barco não fica, barco vai para realizar a pesca. Se cada célula é um barco, cada capitão de barco é um líder de célula, ou cada líder de célula é o capitão do barco. E o que é cada crente nesse barco? É um pescador de almas. Se você faz parte de uma célula, não ache que é o seu líder que vai pescar, não. Ele chama todos para sermos pescadores de gente. E o nosso líder de célula vai nos ajudar nessa tarefa. E o mais bonito é que cada peixe pescado é uma vida salva. O que nós somos? Somos pescadores de gente. Você crê nisso, gente? Que através da sua vida, do seu barco, da sua célula, uma multidão de peixes podem ser pescados, podem ser alcançados. O que é que Deus vê quando Ele olha Portugal? Hoje eu estava conversando com algumas pessoas, mostrando umas estatísticas de Portugal. 0,44% da população de Portugal tem uma experiência real com Jesus. Metade de 1%. Hoje de manhã eu falei que era 1%, é metade de 1%. Nós podemos fazer a diferença, porque Deus tem um sonho. Eu quero encerrar com uma história desse pregador aí, não sei se vocês já ouviram falar, pregador muito apaixonado, evangelista, e ele teve um sonho de alcançar a África, e ele foi então para a África e montou uma tenda que cabia 200 pessoas. Em pouco tempo, aquela tenda ficou pequena, e ele ampliou para uma tenda de 800 pessoas, e fazia as suas cruzadas, andando de uma parte para a outra, montando a sua tenda. Ficou pequena. Ele aumentou para uma tenda de 2.000 pessoas, e ele montava aquela tenda e ia peregrinando pela África, e lotava a sua tenda. No final, ele estava com uma tenda de 30.000 pessoas. E ele montava aquela tenda, a tenda enchia de gente, e milhares se convertiam. E um dia, depois de montado, estava tudo pronto para a cruzada, teve uma tempestade de vento. No dia seguinte, quando foram lá, a tenda dele estava toda estraçalhada, rasgada, os postes quebrados, e ele ficou tão triste, ele sentou no chão chorando e falou assim: Deus, por quê? Como que nós vamos fazer a conferência agora? E Deus falou assim: olha para cima, está aí a sua nova tenda. E ele olhou para cima, e o que tinha acima dele? O céu. Você não precisa de tenda, eu tenho coisas maiores para você. E esse homem então faz cruzadas enormes, que tenda nenhuma caberia. Dá uma olhada nisso. Now your holiest moment in this life has come. Para o momento mais sagrado
Kneel before Jesus. Ajoelhe-se diante de Jesus. Ask him to forgive you. Peça a Ele para perdoar And you will go home with peace tomorrow. e consagre toda a sua vida para You Ele. will go home with eternal life. Pode aumentar. Wash me now from all my Me sins. lave de todos os meus pecados. With your precious blood. Com seu sangue precioso. I surrender all. Eu rendo tudo. I give you my whole life. Eu te entrego toda a minha vida. Every room in my Cada heart. cantinho do meu coração, eu te entrego, Senhor. Pode aumentar. Holy Lord God Almighty, early in the morning, sun shall rise to thee. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Amém? Feche seus olhos, a banda pode subir? O Senhor está chamando a gente, nesta noite, está nos convidando. Talvez você olhe para essa obra e diga, mas eu não tenho condições. Realmente, você não tem condições de fazer uma pesca milagrosa. Mas isso não compete a você. O Espírito Santo está te convidando hoje a pegar o seu barquinho e levar para águas mais profundas. Isso você pode fazer. A abrir a sua casa, a abrir a sua agenda. Deus não está te pedindo para encher um barco de peixe, mas Ele está te pedindo, joga a rede. Isso você pode fazer. E o Espírito Santo nos chama hoje, nesta noite, para uma rendição a Ele. Ele nos convida para fazer parte do grande milagre. Você é convidado de Deus. Vem trabalhar comigo. Vamos fazer história. Vamos fazer história aqui em Cascais. Vamos mudar a eternidade das pessoas. Vem, eu quero demonstrar o meu amor às pessoas através da sua vida. Vem. Jesus está nos chamando aqui nesta noite. Vem comigo. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Vem neste lugar. Enche-me, Deus, enche-me. Vamos ficar de pé. Enche-me, Deus,
Até transbordar, derrama a tua glória, derrama a tua glória. Eu quero chamar aqui à frente homens, mulheres, jovens, adolescentes, idosos que querem ser cheios para transbordar. Querem oferecer os seus barcos para uma pesca milagrosa. Pode vir aqui à frente, pode se ajoelhar, pode ficar em pé, pode deitar, se derrame diante do Senhor. Vem pra frente, deixa o povo ver, não tampa a passagem não.